Olá, sejam muito bem-vindos, clientizados, ao Clientizados Podcast, o podcast dos apaixonados pelo cliente. E sempre comigo ele, meu grande amigo, parceiro de churrasco, pai nas horas vagas, Alexandre Guimas. Isso aí, mais um para abrir agora nova temporada. Nova temporada. Cara, não tinha como a gente abrir a nova temporada se não fosse uma pessoa tão especial. Começar com expectativa lá em cima. Pois é, a métrica lá em cima. Vai lá para... Hoje tudo aqui está sendo metrificado, inclusive vamos metrificar a sua audiência. Então, inclusive, comentem lá no nosso Instagram, comentem no YouTube sobre esse podcast, porque, meus amigos, vocês vão tirar várias dúvidas aqui sobre o que o mercado muitas vezes, e na maioria das vezes, está ensinando errado, sobre o tema NPS para além da métrica, um sistema de gestão. E quem poderia nos dar hoje uma aula aqui no podcast? Minha grande amiga Kícia Vilela. Kícia, seja muito bem-vinda ao Clientizados Podcast. Minha gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que eu amo, né? Eu digo, olha, a gente fala sobre experiência do cliente, a gente sempre fala sobre pessoas. Mas como é que a gente metrifica isso? Como é que a gente mede o sentimento das pessoas? Então, é para isso que nós estamos aqui, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estrear aí 2023 com vocês, né? Já metrificando tudo. Então, não há que se falar que chegamos ao final de 2023 sem comparar indicadores, não é isso? Exatamente. Obrigada pelo convite. E o currículo dessa menina aí? Essa menina, assim, né? Gostei do menino. Já ganhou pontos na média. Olha aí, passei uma hora para baixar o currículo dela. Kícia Vilela, que é consultora de negócios, especialista em experiência do cliente e foi eleita recentemente uma das 15 profissionais de destaque em experiência do cliente no Brasil em 2022 pela TrackCo, né? Muito conhecida aí pelo seu CEO, né? Nosso amigo Tomás Duarte, aí, um abraço para Tomás, né? Que é o fundador do evento, né? CX Summit, né? Maior evento aí da América Latina. E Kícia possui MBA em Gestão Estratégica Empresarial, atua há mais de 15 anos com serviços ao cliente e falará, né, justamente hoje sobre o tema NPS, além da métrica, um sistema de gestão. Então, Kícia, vamos começar, né, a tocar fogo, como a gente diz. Dá-lhe fogo. A gente, né, desde 2022, quando iniciou aqui o podcast, então a gente sempre veio com essa pegada de estar justamente permeando tudo que envolve, né, o cliente, por isso clientizados, né? Então, a gente vem tendo acho que um verdadeiro MBA na prática, né, Guilherme? Com cada entrevistado aqui. E a gente vem construindo, né? A cada episódio a gente vem construindo aí a ideia exatamente do clientizados, né? De começou ali cliente feliz, né? Dar lucro, depois viemos com tráfego pago para trazer cliente, né? Atendimento automatizado. Vai substituir o harmonizado. Mestre Jedi. Então viemos falando muito do varejo e tal, mas aí vem a questão, como metrificar, né? E é justamente para metrificar, então primeiro a gente precisa entender, né, por onde anda essa métrica, né? Que a gente já tem vários entrevistados que a gente fez essa pergunta, é muito bacana porque cada um sempre traz o seu tempero, sempre traz a sua visão sobre experiência do cliente. O que é? Como aplicar em meu negócio? Vamos lá, né? Eu sempre gosto de conceituar a experiência do cliente. Eu digo, ó, calma aí, primeiro eu vou falar o termo técnico e depois a gente explica como é na prática. Então, tecnicamente, a definição de experiência do cliente é como o cliente sente e percebe a sua marca ao longo de todas as interações que ele realiza com ela. Então, por exemplo, se eu tiver 10 interações com a marca, eu vou construir uma percepção a partir dessas 10 interações. Então, eu sempre digo que o resultado da experiência do cliente impacta diretamente na decisão de compra dele. Ou seja, é como o cliente sente e percebe
a marca em todas as interações que ele teve com ela, que vai fazer com que ele decida se volta a comprar novamente dela ou se ele não vai mais comprar. Então, perceba que não é uma tarefa fácil, não é algo que se esgota e não é um fim em si mesmo. Eu sempre gosto, quando eu falo da experiência do cliente, eu gosto de fazer a analogia daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, né, do Adam Sandler, não sei se eu estou errando, isso mesmo. Estou acertando, né, porque falar o nome do filme e errar o ator vai ser triste. Então, é algo que se renova. Então, não importa se até hoje o cliente viveu uma boa experiência com a minha marca, se amanhã, a partir de uma interação, essa percepção que ele tiver sobre a minha marca for ruim, isso vai impactar diretamente na próxima decisão de compra dele. Então, de modo geral, é como o cliente sente e percebe a marca ao longo de todo o ciclo de vida de relacionamento. E é importante que se fale para vocês que estão assistindo aqui a gente que esse ciclo de relacionamento, ele começa muito antes do cliente comprar e ele se encerra muito depois que ele parou de comprar com a marca. Então, é um caminho longo e por isso que é tão desafiador. Mas aí vem a parte boa, né? E a pergunta que todo mundo faz. Experiência do cliente dá ROI? Investir na experiência do cliente gera ROI? Totalmente. Né? Você falou aí de tráfego pago e eu costumo dizer que você ter um cliente que recomenda a sua marca é tão bom quanto você investir em tráfego pago, porque ao passo em que o tráfego pago ele traz novas pessoas para conhecerem o seu negócio, um cliente que lhe recomenda, ele já traz um clientezinho pronto para comprar de você, já traz um lead qualificado, né, prontinho para comprar do seu negócio. Respondi a pergunta? Responder. Fiquei arrepiado, porque hoje eu estava justamente vendo o Instagram, né, de uma amiga, Bruna Peripato, um grande abraço, grande gestora de tráfego pago, que ela estava perguntando justamente em um post sobre como que estava, né, justamente as métricas em relação ao retorno, né, das campanhas e estratégias de tráfego pago agora em janeiro, né, início de fevereiro. E muita gente reclamando, né, que realmente, assim, vários nichos não estavam tendo resultado as campanhas, por mais que eles fizessem suas estratégias. E é porque realmente um período sazonal para alguns nichos, para outros não. E aí ela pega e fala o seguinte, não fique dependendo só de um canal, né, de tráfego, que no caso aqui a gente está falando do pago. Então, seja, falando também no caso aí sobre a recomendação. Sobre esse trabalho orgânico, mas que também estratégico, também, né, com tecnologia, que é o que dá muito resultado e que faz justamente aí a casadinha, né, com o trabalho de tráfego pago. E é interessante porque você falando justamente sobre essa questão do filme como se fosse a primeira vez, e na hora que a gente lembra sobre a questão dessa renovação diária, né, o grande mote da Disney, todo dia, noite de estreia. Que era o que o filme mostrava lá, né? Todo dia. Era um filme estreando para ela, né? Sim. Exatamente. Um novo recomeço. Que se renova. E se as empresas elas não entenderem isso, que o cliente, né? A gente sempre fala que conquistar a lealdade do cliente é um exercício diário. Até porque, por exemplo, pense na gente, né? Eu acho que aqui a gente está quase perto dos 40 já, né? Quase. Corta essa parte. Não vou mentir. Corta essa parte, corta. E ao longo desse tempo, as nossas preferências de consumo, elas foram mudando. Então, eu não sou a mesma consumidora de 1 ano, né? De 2 anos. Então, as empresas que me atendiam antes, talvez hoje não atendam mais a necessidade que eu tenho. Então, se as empresas não entenderem aquela velha história que a gente sempre fala, né? Se reinventar, mas se reinventar com foco no cliente. Né? Pensando na centralidade no cliente, porque quando a gente fala de escutar o feedback do cliente, a gente vai falar sobre isso, mas já estou dando um spoiler, ele inclusive, escutar o feedback do cliente é uma forma de potencializar os investimentos do seu negócio. Por quê? Porque você vai investir em algo que faz sentido para o maior interessado do seu negócio, né? O Guilherme Benchimol da XP, ele tem uma frase que eu adoro, gostaria que fosse minha, mas não é dele, ele diz, olha, o cliente é o maior financiador do seu negócio. Então, vocês concordam comigo que é contraintuitivo, que não faz o menor sentido eu fazer investimentos altíssimos no meu negócio sem considerar a perspectiva do financiador dele? Então, assim, quando a gente escuta o feedback do cliente, é justamente uma forma de fazer investimentos de forma eficaz, da gente acertar nos investimentos, porque quantos de nós aqui, a gente que é da área de negócios, a gente não já escutou de clientes nossos que, olha, investi nisso, numa solução, no RP, um SaaS, e meu cliente... Guima, você sabe disso? E meu cliente não gostou. Exato. Aí eu sempre pergunto, mas só uma pergunta, você parou para perguntar para o cliente se isso fazia sentido? Então, não sei.
Acabou, a resposta está no cliente. Muitas vezes o pessoal, e a gente vê isso no dia a dia, né? Esquece de escutar o cliente primeiro, né? Vamos implantar aqui, fazer uma inovação, né? É o termo mais badalado aí dos últimos tempos. E o pior, vamos criar um setor de inovação. Vamos criar um setor de inovação, mas esquece de escutar até mesmo o seu cliente interno, né? Sim. Porque quem sabe a dor e quem sabe as coisas que precisa dentro da empresa é o cara que está lá na ponta e tudo mais. Agora, eu queria puxar, porque assim, você falou dessa questão, né, das pessoas e tudo mais, e interessante, eu acompanhei a NRF esse ano, 2023, e o que mais foi batido e falado não foram grandes, vamos trazer grandes tendências, não, na realidade, como diz o nosso amigo Edmur Sayani e Fred, né, a gente está tratando das pendências, né, que a gente não fez e agora a gente precisa fazer literalmente. E são justamente o quê? O atendimento às pessoas. Sim. Escutar as pessoas, ver quais são, porque é a maneira, acho que mais barata, né, para a gente poder trazer a recompra e tudo mais, em vez de ficar investindo em milhões, às vezes, em sistemas e tudo mais que não vão funcionar, se a gente não escuta o nosso próprio cliente. E a resposta está no cliente, sempre vai estar nele. E é importante que se diga, né? As pessoas às vezes confundem escutar o cliente com o cliente sempre tem razão. São coisas diferentes. Né? Eu costumo dizer que o cliente é como a gente quando está administrando a nossa casa. Se você tem filho, se você mora minimamente em uma casa com 3, 4 pessoas, você já sabe de que é impossível atender aos desejos das 4. Em algum momento, uma vai ser sacrificada em função do todo. A mesma coisa a gente tem que fazer com os clientes. Então, quando a gente fala em escutar o feedback do cliente, eu digo sempre que trabalhar a experiência do cliente é um eterno exercício de alinhar as expectativas dos nossos clientes com as possibilidades do nosso negócio. Porque também não dá para ficar... volto para o exemplo de casa. Imagine que eu vou dar sempre, que eu vou atender ao desejo de cada pessoa dentro da minha casa. Não vai funcionar. Então, numa empresa, se eu tenho uma base, a gente pensa em grandes operações, como a Amazon, por exemplo, né? Estou falando de operação violenta. Imagine que a Amazon ela vai atender o desejo de todo cliente dela. Vai quebrar. Não existe. Então, a gente também tem que ter esse feeling, a gente tem que ter essa percepção assertiva sobre o que é a necessidade do meu cliente e o que é o desejo dele. Né? Isso é muito importante. Perfeito. E que eu nunca vou conseguir atender a todas as necessidades de uma vez. E é por isso que a coleta do feedback é tão importante. Que eu vou, inclusive, escolher de qual cliente eu vou querer atender a necessidade primeiro. Já que em um negócio eu tenho recursos limitados para necessidades limitadas, né? Quem que eu vou priorizar escutar? Quem é que eu vou atender primeiro? Então, quando a gente fala de uma estratégia de implementação de programa de voz do cliente, a gente está falando, inclusive, de direcionar esses investimentos de forma assertiva. E escutar o cliente me dá esse norte. E eu lembrei de um exemplo muito bacana, não sei se você já chegou a assistir, a live do Rony, da Reserva, junto com o pessoal lá do Acelera Varejo. Eu vi. Que aí o Rony fala muito bem na prática como que a Reserva tem, né, esse trabalho de voz do cliente, né, criando lá o comitê de clientes, que colocou um grupo de WhatsApp, 256 clientes, agora acho que entre dezembro e janeiro, para ouvir deles qual seria a tendência e o tema do carnaval naquela época. Não sei se foi em 2020, 2021, e eu sei que foi cada um falando ali, e alguém soltou, né, o tema que, inclusive, já era até um cliente um pouco mais maduro, né? Que a Reserva tem muito cliente jovem, né? Esse vai ser o carnaval do contatinho, né? Os carioca é muito assim, né? Do contatinho. E como assim no contatinho? Que é a questão, né? Carnaval é uma festa muito de solteiro, né? Tem muito solteiro. E aí a ideia é de pegar o contato do outro. Então, qual foi a ideia? Faz uma camisa que a pessoa personaliza o seu contato no QR Code, e aquele QR Code ali, ou pode ser o seu Instagram que vai para o direct, ou pode ser seu WhatsApp. E aí, todo mundo aprovou, o Rony lançou a campanha, vendeu 30 mil camisas em poucos dias. Quanto que ele gastou? Só o tempo de ouvir. Porque a Reserva, ele fala muito isso, né? Eu, inclusive, assistindo um conteúdo dele esses dias, de que ele disse, a gente respeita muito os profissionais de consultoria, mas nossos consultores são nossos colaboradores e nossos clientes, principalmente. Exatamente. Que eu estava lembrando de ontem para hoje, aquela grande fala lá do presidente da Amazon, né?
que ele fala justamente sobre seus clientes insatisfeitos são sua maior fonte de informação privilegiada, né? O Bezos, ele fala muito... Jeff Bezos. Ele tem uma frase que ele diz assim, se você foca nos seus competidores, vou parafrasear, tá? Não vai ser ao pé da letra. Perfeito. Se você foca nos seus competidores, você vai estar sempre atrás. Porque você vai estar sempre esperando que um concorrente seu faça algo para que você acompanhe ou que você ultrapasse. Exatamente. No entanto, se você foca nos seus clientes, você vai poder estar sempre à frente. Porque você vai estar pegando os insights da melhor fonte que tem. Então, o caso da reserva, né? Ele pegou a ideia do seu cliente. E eu digo muito isso, Márcio. E Guimas, para todo mundo, eu digo, olha, nunca despreze o feedback do seu cliente. O seu cliente, ele é um consultor gratuito do seu negócio, e ele faz você olhar para o ponto cego do seu retrovisor. Quando a gente está dirigindo, não tem aquele canto que a gente não consegue ver de jeito nenhum, que você diz, caramba, se vier um carro aqui, eu vou bater, que eu não estou vendo. Então, o cliente, ele mostra isso para a gente também. É claro, repito, a gente tem que ter um feeling, né? Tem que ter um cuidado na hora de escutar esse feedback. O que é que a gente vai trazer, o que é que não vai. Mas uma coisa que eu sempre digo, o feedback do cliente, ele nunca pode ser desprezado. Nunca. Nunca, de jeito nenhum, porque isso faz com que você tire o estímulo dele de interagir com a sua marca também. Esses dias a gente, visitando, né, algumas empresas pela região aqui no interior de Pernambuco, e aí a gente se deparou com uma situação, não sei se acho que era numa clínica, que tinha ainda a famigerada caixinha de sugestões. Caixinha de sugestões. Que tinha virado mês, e a caixinha estava lá, lotada, né? E eu fiz até uma pergunta, né, em sala de aula. Quem aqui já trabalha com pesquisa satisfação, que coleta justamente, né, as informações do cliente em termos da entrega de vocês, que vocês estão realizando no dia a dia? E aí foi onde justamente disseram isso. Nossa caixinha, a gente tem uma caixinha e a caixinha tá lá lotada, passou o mês todinho e a gente não pegou ainda. Então, seja, coitado desses clientes que estão aí. Não, e assim, você tá falando de uma caixinha, mas eu já peguei casos de e-commerce, e aí no digital, que o cliente manda pergunta, manda alguma coisa e tava lá, assim, aquela... As caixas de e-mail, aí outra caixa. Empilhando. Um monte empilhado lá e ninguém nem respondendo. Poxa, por mais seja um elogio, seja uma crítica, seja uma sugestão, é importante você dar um retorno para esse cliente. A mesma coisa quando a gente fala do Reclame Aqui, né? Sim, sim. No Reclame Aqui, quando você faz qualquer coisa lá, você vai lá, você fala, você bota alguém para dar um retorno e tudo mais. Você tem que fazer isso no seu site, na sua caixinha de sugestão, e aonde for. Se você abriu a comunicação, né? Você tem que... Você tem que fazer da maneira correta. A rotina hoje de quem está digitalizado, né, que é muito aqui uma pauta de Guimas, começa por aí, né? Abrir os canais de comunicação logo pela manhã para saber o que tem de demanda que veio ali fora do horário comercial, se de repente não tem atendimento. Eu digo que é o café da manhã, né? Do time de atendimento ao cliente, ou saque, né? O pessoal chega na empresa, café da manhã, vê quais são as mensagens que tem. Redes sociais, e-mail, plataforma de e-commerce, plataformas de marketplace. Tudo. É muito canal hoje em dia, né? Sim. Se tiver uma ferramenta legal, você centraliza tudo, fica mais fácil. Mas é o café da manhã. Perfeito. Falando de ferramenta, né? Então a gente fala de investimento, né? E aí, Kícia, né? A gente já conecta com outra pergunta aqui, que é... Hoje está começando, né, a ser falado por ROX, né? O retorno sobre a experiência. Como é que hoje, né, o empresário que está ouvindo a gente aqui, o clientizado, ele pode aplicar esse indicador no negócio dele? Vamos lá. É importante que a gente pense, Márcio, que para cada realidade de cada negócio, a gente vai ter uma métrica de ROX diferente. Por exemplo, e eu tenho negócios que têm um nível de maturidade que eu não consigo colocar métrica 360, né? Antes da gente aqui começar a gravação, a gente estava falando que dentro da jornada do cliente, eu tenho métricas diferentes para diferentes momentos da jornada, né? Ao final de toda a experiência que o cliente viveu com a minha marca, eu posso ter uma métrica de relacionamento, um NPS da vida. Eu pergunto para ele o quanto ele está disposto a me recomendar. No meio da jornada, eu posso ter uma métrica transacional, perguntar para ele como é que está o nível de satisfação dele em determinado momento da jornada. Em outro momento, eu posso ter uma métrica de esforço, perguntar para ele o quanto foi fácil, o quão fácil ou difícil foi executar determinada ação. Então, estou contextualizando isso tudo para dizer que a gente não tem, e eu digo muito isso, bala de prata em CX.
O que a gente vai conseguir, o que a gente vai fazer, e eu tenho trabalhado nisso, né, na construção de um modelo de performance onde a gente comece a fazer algo que o mercado de CX, e eu converso muito com vários profissionais de experiência do cliente, a gente ainda não consegue fazer, que é unir as métricas de CX com métrica de negócio. O Francisco Zapata, que é uma pessoa que eu admiro demais, ele fala muito sobre isso. Eu digo, Francisco, quando eu comecei a estudar sobre CX, eu já escutava você falar sobre isso. O Bruno Gobato também da People, né? A gente conversa muito sobre isso, eu atuo em projetos com a People Experience do Ricardo Pena e do Bruno Gobato, e a gente sempre conversa sobre isso. Como é que a gente mostra o resultado que CX dá para o negócio? Então, o que a gente precisa construir é um modelo de performance em que eu conecte as métricas de CX com métricas de negócio. Vou dar um exemplo que eu sei que já está ficando confuso. Eu tenho muita empresa que diz que o NPS dela está alto. Eu tenho NPS alto, meu NPS está bom. E a primeira pergunta que eu faço é, tá, mas seu faturamento está aumentando? Não, o nosso faturamento está caindo. E aí, a gente começa a pensar no seguinte, qual a lógica do NPS? NPS é uma métrica, né? Para além da métrica, é um sistema de gestão, mas que, de modo geral, ele mede o quanto que os meus clientes estão dispostos a me recomendarem para outras pessoas e a comprarem novamente na minha marca. Vocês concordam comigo que se 50% da minha base de clientes diz que está disposta a recomendar e comprar novamente, necessariamente eu tenho que ter volume de faturamento. Se eu não tenho isso, encontre o erro. Eu tenho que ir lá fazer minha prova dos 9 e ver onde é que está esse erro. Então, para que eu comece a calcular o ROX, de alguma forma, tudo isso, eu tenho que entender o nível de maturidade de cada empresa, como é que ela lida com essas métricas, porque, por exemplo, vocês atuam no varejo. A gente sabe de que varejo é um mercado, e eu digo, olha, o varejo é o mercado que mais deveria investir em CX. Por quê? Porque a construção de relacionamento com o cliente do varejo é mais difícil. Sim. Eu chego, por exemplo, hoje a gente foi almoçar num local que eu adoro, né? Não vou fazer propaganda, me patrocina aí. Toda vez que eu venho para Recife, eu vou para lá. Mas em nenhum momento eles se dispuseram a construir relacionamento comigo. Nem sabe que você existe. Não sabe nem que eu existo. Imagine se eu chegasse lá e eles dissessem, seu CPF, e eu dissesse, olha, dona Kícia, da última vez que a senhora veio aqui, que eu fui atrás de uma salada e hoje eu não consegui montar a salada que eu comi da outra vez. Eu disse, eu queria a minha salada. Então imagine se eu chegasse para consumir no varejo e eu tivesse esse nível de experiência. Qual a chance de eu dizer, olha, vá lá que você não vai ter que se lembrar do prato. Você colocou uma coisa interessante, né? Porque assim, que você está falando de CRM, de você ter um sistema de CRM que a gente já falou, que é conhecer realmente a moçada. Como diz. É de Mussaiana. De Mussaiana fala, conhecer realmente a moçada, o sistema. E, cara, assim, eu às vezes eu faço essas pegadas. A gente usa CRM no varejo, farmacêutico e tal, mas o varejo alimentar, você não vê o pessoal usando. Imagina realmente, né? Vamos exercitar. Imagina a experiência que seria na hora que você entrou no restaurante, se você tivesse como se identificar e o garçom fizesse um atendimento totalmente personalizado. Poxa, aqui, se você já esteve aqui, a gente viu que você gosta muito da salada. Posso lhe oferecer ela de novo. Ah, mas eu vi que na sua salada você tirou a cebola. Exato. Né? Imagina um conceito de restaurante utilizando toda essa base de dados. Sim. Toda essa base de dados. Que já foi outro podcast aqui. Que ele também já tratou, entendeu? Imagina, assim, cara... E você entende o valor que isso gera para o cliente? Quando eu faço isso, eu aumento o meu ROI. Porque eu estaria disposta a pagar, hoje eu paguei R$50 numa salada, pagaria 70, pagaria 100. A gente paga. E aí você cria a recorrência. Exatamente. Que é o que a gente está mais buscando hoje no varejo. Recorrência. Exatamente. Então, o ROI, o retorno, Márcio, sobre o investimento, eu contextualizei tudo isso para dizer que ele existe sim, mas desde que cada empresa, dentro da sua realidade, ela esteja disposta a investir nisso. Sim. E eu falo muito no varejo, porque o varejo, para mim, né, vocês lidam muito com isso, e vocês sabem da necessidade dessa, eu não vou falar nem reinvenção, mas dessa necessidade de viver essa nova era. Porque foi o que o Guimas falou, gera recorrência, você aumenta a percepção de valor desse cliente. Então, quanto melhor for a minha experiência, a experiência que eu entregar, maior vai ser o retorno sobre o investimento. E aí, como é que eu gero ROI sobre o investimento da experiência do cliente? Você falou aí que a sua colega estava falando que está muito difícil trazer novos leads através de tráfego. Por quê? Porque o pessoal sempre fala, o lead é caro, trazer novo cliente. Vocês concordam comigo que a recomendação ela zera meu CAC?
Se eu tenho um cliente recomendando a minha marca, por exemplo, hoje eu vim acompanhada para Recife, eu disse para a pessoa que veio comigo, né, Mariana que tá ali, eu disse, vamos comer naquele lugar que é maravilhoso. A empresa teve um cliente que ela não teve trabalho nenhum para conquistar. Sim. Então, quando eu tenho uma boa experiência, eu tenho o cliente que está satisfeito e disposto a recomendar a minha marca, eu zero meu CAC. Esse é um primeiro tipo de retorno sobre o investimento. Segundo, eu aumento meu LTV, porque se eu perguntar aqui para vocês quais são as marcas das quais vocês mais consomem, tenho certeza absoluta de que vocês vão me dizer, as marcas não são as mais baratas do segmento de vocês. Então, quando a gente vive uma boa experiência, a gente quer comprar novamente. Tem marca que eu digo, eu quero mais coisas, eu quero comprar mais de você. Faça mais produtos. Então, outro modelo de ROI é o aumento do meu LTV. Ou seja, eu tenho cliente que, por estar satisfeito, está comprando mais de mim, necessariamente eu aumento o ticket médio dele. Então, a gente já falou de redução de CAC, aumento de LTV e, consequentemente, se o cliente está satisfeito com a minha marca, o churn dele vai... Ia falar isso agora. Eu tenho menos pessoas cancelando comigo. Então, estou dando 3 exemplos básicos que, dentro da realidade que eu acho que do público do podcast, que se enquadra a qualquer tipo de negócio. É claro que a gente tem outros números aí com os quais a gente pode trabalhar, mas assim, 3 métricas que todo negócio tem. Custo de aquisição, aumento de ticket médio e redução de perda de clientes. Tão simples quanto isso. Eu não conheço nenhum negócio que não tenha essas 3 métricas. 3 básicos. Básicos. Mas é porque é aquela coisa, né? O básico que precisa ser dito, o básico precisa ser feito. O básico que precisa ser bem feito. Pronto, é exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive, a gente teve nos últimos 3 convidados aqui falando, né, sobre um tema que já tinha sido abordado pela NRF no ano passado. O evento da Pulse, lá pela Gainsight, né? O Diga ZV teve aqui, junto com a Nath Quadros também. Isso, na RD Summit também. RD Summit, foi muito batido. Que é comunidades. E aí, como, né, que, por exemplo, eu não tenho, né, essa estratégia de saber que a Kícia é minha cliente, que inclusive é de outro estado, está vindo para cá, então não é uma recorrência certa, mas que quando ela vir vai ser certo. Exato. Por conta justamente de não ter ali a ferramenta certa. E eu posso indicar outras pessoas. Eu posso dizer, vai para Recife, vá para o Rio Mar, olha isso, no local X. E a pessoa pode chegar e dizer assim, olha, a Kícia disse que adora a salada daqui. Eu quero a salada da Kícia. Eu nem preciso ter a salada da Kícia no meu cardápio. Alô, me patrocina! É a salada da Kícia. Olha a salada da Kícia. Eu personalizei. Imagina. Personifiquei. Imagina, isso eu vou dar um recado aqui para um amigo, Rodrigo Trajano. Né? Rodrigo Trajano, imagina isso aí. Então, nosso sistema lá, esse eu faço propaganda porque ele é parceiro, Fideliza. Sim. Né? Que é onde aí, justamente, chega um cliente já no aplicativo, diz, eu quero a salada da Kícia. O que a Kícia merece? Uma pontuação, uma premiação. Sim. Ou seja, que a gente chama de dupla premiação em programa de indicação. Sim. Qual seria, Kícia, a experiência de estar lá em Maceió e chegar no aplicativo, né, uma pontuação, porque a sua amiga Mariana, por exemplo, veio para cá, pediu sua salada, indicação por você, e você recebeu essa pontuação? Eu não quero mais parar de comprar dessa empresa. E eu digo muito, olha, eu tenho dado concedido... Hashtag pega a dica aí. Contrata a gente, né? Concedido algumas entrevistas e eu digo, olha, as pessoas sempre perguntam, se você tivesse que resumir tudo isso em uma coisa, o que você diria? Eu sempre digo, o seu cliente, ele não quer ser mais um número. Ele não quer ser mais um código. O seu cliente, ele não quer ser o código 659083. Ele quer ser a Kícia. Ele quer ser o Márcio. Ele quer ser o Guimas. Então, as empresas que se dispuserem a tratar os seus clientes como indivíduos que eles são, atendê-los nessa individualidade, elas vão reter esse cliente. Você acabou de citar aí... ela acabou de citar aí Carl Jung, né? Porque eu encerrei um workshop terça-feira justamente com essa fala. Quando você estiver na frente de um ser humano, trate ele como um ser humano. Exato. Não como uma cifra. Exato. E desculpe só lhe interromper, Guima, só para concluir esse pensamento, a gente tem que parar de romantizar a experiência do cliente.
É claro que a gente trata com percepções de clientes, mas a gente tem que sair desse nível de romantização da experiência do cliente, você tem que tratar o seu cliente bem. Ok, isso é básico. A gente tem que atender a necessidade desse cliente na condição de indivíduo que ele é, porque isso gera ROI para as empresas, né? Porque se a gente fica sempre nesse lugar de romantização, a gente não consegue provar o que eu disse antes, que investir na experiência do cliente traz resultado financeiro para o negócio. Conta, né? Não paga. Inclusive, eu vou dar uma palestra num evento em São Paulo, agora em março, e o meu tema vai ser esse. Como é que a experiência do cliente gera resultado financeiro para o seu negócio? Show. Então, é nesse nível que a gente precisa operar, a gente que é profissional dessa área. Desculpe, mas pode falar. Aí você vê, né? Ela teve uma baita de uma experiência. Aí o cara chega lá e diz assim, a salada da Kissy. Cara, ela vai fazer o quê? Foto. Instagram, estou aqui no local tal, comendo a salada da Kissy. Quer dizer, eu investi no relacionamento, eu investi nisso com o cliente, olha aqui o que a gente está ganhando por trás. Eu não vou precisar ficar investindo centenas, marketing, não sei o que, contratando blogueiros da vida para ir lá, pagar pro cara comer e não sei o que e tal. Não, tá aqui, ó, minha micro-influenciadora. Exato. Porque é uma grande e forte tendência, né? Sim, e fazendo sim. parte justamente dessa ideia da comunidade, né? O próprio cliente que ele já tem ali um grande relacionamento com a marca, ele também já tem ali um network, né? Vira um nano-influenciador, né? Um micro-influenciador ali que ele mesmo faz com que o retorno daquela publicidade, daquela campanha seja muito melhor do que o influencer que está sendo pago. Sim. E que se brincar não come nem 20%, muitas vezes, daquele produto está sendo filmado, né? E para além disso, sabe, minha gente, eu falo muito, essas ações que... Essa é a hora que a galera do marketing me cancela. Não, mas... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, bora lá. Eu sempre digo, a gente tem sim que cuidar dessas ações de atração e captação de novos clientes, até porque a empresa ela não vai sobreviver só com os clientes que ela tem, né? A gente sempre fala, nem é inteligente que o meu negócio dependa de uma única base de clientes. Perfeito. Mas sempre que a gente for fazer uma ação dessa, de atração de novos clientes, eu sempre digo, olha, experiência do cliente, a gente está falando de operação. Sempre que vocês escutarem alguém falando sobre experiência do cliente e não envolverem a operação nisso, desconfie. Então, quando eu penso numa ação dessa, de captação de novos clientes, de atração de novos clientes, eu também tenho que pensar na minha operação. O que acontece muitas vezes é que eu estou tão ansioso para trazer novos clientes para a minha base, que eu não preparo a minha operação para receber esses clientes. E o que é que acontece? Ao invés de eu ter potenciais compradores, eu tenho pessoas falando mal da minha marca. Vou dar um exemplo. Contrato um influenciador, como vocês falaram, foram vocês que falaram, tá? Me tirem esse problema. Ele dá um @, e eu tenho uma operação pronta para receber 100 pessoas por dia. Eu faço toda essa estratégia de atração de novos clientes e naquele dia que eu receber aquele @ eu vou receber 500. Qual a chance de eu entregar uma boa experiência para esses 500 se eu só pensei na atração e não pensei nessa retenção? E, para além disso, eu vou além, né? Os clientes que já compram da minha marca, né? Por exemplo, eu sou cliente leal a várias marcas, então eu tenho um nível de tolerância maior até para suportar erros delas, porque eu já tenho um relacionamento. Mas esses 400, 500 que estão interagindo com a minha marca pela primeira vez, se a experiência for ruim, além deles não quererem comprar, eles vão dizer, fulano, você indicou aquilo, mas aquilo é uma porcaria. Eu não consegui nem ser atendido. Eu mandei uma mensagem do WhatsApp, tem 3 dias e eu não fui atendido. Justamente o fim de Peixe Urbano, Groupon. Lembra lá? Sim. Eita, agora a gente entregou a idade, foi triste. Momento túnel do tempo. Você via isso no Aí tu bebe. Cara lá de 45. A bola não entrega. Não, você... Corta essa parte. Bastidores de pensados. Os bastidores. Eu vi muita gente passando por isso, graças a Deus que passou. Que era comprar lá aquela promoção naquele restaurante, né, assim, muito badalado e tal, pizzaria, e que aí, ou seja, era o acesso, né, principalmente para camadas da sociedade, né, C e D, né, poder estar ali tendo acesso. E quando chegava lá, aí, ou seja, não tinha informação antes, ou era letra miúda, de que, por exemplo, não poderia usar o cupom com desconto, com aquela compra promocional, naquele dia tal, que era um dia mais badalado, tipo hoje, sexta-feira, uma quarta. Sim. E o cliente voltava para casa. Pois é. E outra, ele volta
chateado. Xingando. Lembra que a gente falou no começo que a experiência do cliente é a percepção que o cliente tem, né? É o resultado da percepção que ele tem todas as vezes em que ele interage com a marca. Então, pensando na experiência, tá? Por favor, galera do marketing, não me cancele. O que eu estou dizendo é que isso vai ser, inclusive, mais eficaz. Então, em níveis de experiência, considerando que a percepção do cliente ela está sendo construída em cada interação, ele vai se tornar um detrator da marca. Então, Sim. todo o esforço de marketing, inclusive, ele fica comprometido também. Então, eu sempre falo, experiência do cliente a gente tem que tratar na operação, para que a gente trabalhe sim essa atração, mas se eu tenho uma estratégia de atração interessante, mas a estratégia de retenção, ela não é, como é que eu posso falar, ela não está acompanhando, eu vou ficar naquela corrida dos ratos, naquele loop infinito de preciso de mais clientes, e eu nunca vou ter uma base monetizável, né? Eu nunca vou ter como, eu estou ali trabalhando para trazer novos clientes e eu não estou vendo o cliente que eu tenho que eu possa aumentar o LTV dele. E eu sempre digo, né, vender para quem já é nosso cliente, além de ser mais fácil, né, a gente já sabe o modus operandi daquele cliente, já sabe como ele funciona, então sai mais barato. Eu sempre vou bater nessa tecla, operação. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala também de ter uma operação mais eficiente em todas as áreas do negócio. Perfeito. E Kícia, quem está ouvindo a gente, né, dependendo da maturidade aí do negócio, por exemplo, tem sempre uma pergunta que me fazem aqui. Ainda não realizo nenhuma pesquisa para medir a satisfação do meu cliente. Quais seriam os passos iniciais e qual a melhor ferramenta ou as melhores a serem utilizadas? Vamos lá. Quando você fala de ferramenta, a ferramenta de tech ou de metodologia de pesquisa? De tech tudo. e de metodologia. Tá. Mas, metodologia em si e tudo mais, acho que é o que o pessoal muito busca, né? Porque assim, eu já passei por isso e tech existem várias no mercado. Uhum. Mas também você pode criar, Sim. né? Dependendo da metodologia que você for usar. Sim. Do seu nível de maturidade. Do nível de maturidade. Vamos lá. Primeiro passo comece a escutar o seu cliente urgente. Né? A gente vê muitas empresas hoje, até porque a gente está na nossa bolha, né? Sim. Que escutam o cliente, enviam pesquisas de NPS, mas se a gente pensar, a maioria ainda não faz isso. Então, não importa como você vai fazer isso, comece. Uhum. Né? Comece, vamos sempre começar. E eu sempre gosto de recomendar, inicialmente, que você rode, e eu sou suspeita para falar sobre isso, né? Eu sou certificada em NPS. Você começa com NPS, por quê? O NPS, ele vai lhe dar uma visão macro. Né? E eu sempre digo, como é o tema daqui da nossa conversa de hoje, do nosso podcast, o NPS, ele transcende a posição de métrica, ele é um sistema de gestão. Então, quando eu pergunto para o meu cliente o quanto ele está disposto a recomendar a minha marca, e ele me responde, esse é só o primeiro passo, né, Guimas? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, então é só o primeiro passo. Então, quando eu rodo uma pesquisa de NPS, primeiro eu já tenho a minha base dividida em 3 categorias. Meus clientes detratores, que são aqueles que não estão dispostos a comprar novamente de mim e não vão recomendar a minha marca. Meus clientes neutros, que são aqueles que são indiferentes, que me trocariam pelo meu concorrente num piscar de olhos. E meus clientes promotores. Então, para cada, minha gente, eu vou sempre bater nessa tecla. NPS não é métrica, é sistema de gestão. A partir do momento em que eu divido a minha base desse jeito, eu consigo criar estratégias para cada categoria de cliente desses, né? Então, quando o meu cliente ele me fala, ele dá lá a minha notinha do quanto que ele está disposto a me recomendar e automaticamente eu pergunto para ele o que justifica a sua nota, é aí que eu começo a promover mudança no meu negócio. Porque ele vai dizer, olha, eu lhe dou 5 porque o seu atendimento foi uma porcaria. Eu demorei a ser atendido, né? Você prometeu uma entrega para mim, falando de varejo, por exemplo. Sim. Você prometeu que ia me entregar num dia e você não me entregou. Então, se eu tenho muitos clientes reclamando disso, opa, já acendeu um alerta para mim. Eu tenho um problema de logística. Né? Em contrapartida, se eu tenho lá os meus clientes promotores dizendo que eles me dão 9 e 10 porque eu sempre entrego no prazo, porque eu tenho produtos de qualidade, porque o programa de relacionamento da minha empresa é bom, eu sei o que é que o meu cliente valoriza. Então, eu começaria com NPS porque, repito, para além da métrica, se eu utilizar o NPS enquanto sistema de gestão que ele é, e não só querendo uma notinha bonita para estampar nas minhas pesquisas, ele vai me trazer insights além do número. E eu sempre falo que o feedback do cliente, ele serve
para direcionar a empresa para o que tem que ser feito. Então, quando o meu cliente diz, eu compro de você por isso, e eu não quero mais comprar de você por isso, eu estou identificando que o próprio NPS, ele chama de lucros bons e lucros ruins. Ele diz que os lucros ruins são aqueles lucros que sacrificam a experiência do cliente, que é aquela economia burra, que a gente acha que está economizando, mas está perdendo um monte de cliente. Então, às vezes, vou dar um exemplo de uma operação de call center. Eu aumento meu tempo de atendimento para ter menos pessoas atendendo. Isso é uma economia burra, muitas vezes, porque eu estou deixando meu cliente esperando mais tempo para ser atendido. E quando eu utilizo o NPS, eu identifico também o lucro bom, que o meu cliente vai dizer, eu compro de você por conta disso. Então, eu sei, em um momento de corte de investimento aqui, de corte de receita, que é o que mais acontece nas empresas, eu não posso mexer nessa área, porque isso o meu cliente valoriza demais. É por isso que os meus clientes continuam comprando de mim. Então, eu começaria por NPS, porque ele me dá uma visão macro do meu negócio. Mas é claro, se isso vai depender, repito, do nível de maturidade da minha empresa, até porque o NPS ele tem desdobramentos, ele não é um fim em si mesmo, não é um score, minha gente, pelo amor de Deus. Não é só a nota, né? Corte, isso vale para corte, o NPS não é só uma nota, então ele lhe dá insumos para você trabalhar todo o meu negócio. Quando eu digo que eu identifico quais são os clientes que estão dispostos a me recomendar, a gente faz uma ação que a gente chama ativação de clientes promotores para a geração de novos clientes. Então, eu pego, se eu tenho uma base de 100 clientes, estou dando um exemplo, conta simples, né? Até galera que não gosta de matemática aqui, dá para fazer essa conta. Conta simples, eu tenho uma base de 100 clientes, 20 estão dispostos a me recomendar para outras pessoas. Uhum. Eu crio um programa de recomendação e vou focar naqueles 20. Eu não vou pedir para os 100 me indicarem. Se 20 disseram que vão me indicar, eu vou conversar com os 20. Se eu sei quem são meus clientes promotores, no momento de um lançamento de um novo produto, um novo serviço, eu vou lançar para quem antes? Para quem ela é a minha marca. Então, entende? O caso lá da reserva, né? O caso da reserva. Vocês entendem que transcende só eu ter ali uma notinha? É um sistema de gestão. Então, eu começaria com o NPS, porque ele me dá uma visão além da nota, além da métrica. Ele me permite, inclusive, detectar o que é que meu cliente valoriza e o que é que ele não acha tão legal no meu negócio e me permite melhorar. Qual seria a maneira correta para iniciar um NPS? Vamos lá. Isso é interessante, né? A pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. Primeiro, entendendo, eu vou ser repetitiva nisso, tá? Porque o Fred Heikkilde, que é o autor do NPS, ele mesmo fala nos livros dele, que apenas 1/3 das empresas em todo o mundo utilizam o NPS da forma correta. Então, ele disse que a maioria das empresas tomou o NPS como um score, uma nota e acabou-se. E não é isso. Então, o primeiro passo para aplicar um NPS de forma correta é entender que ele não é um número, que ele vai trazer insumos para você mexer em todas as suas áreas de negócio, que ele vai impactar em todas as áreas de negócio da sua empresa. Então, nos projetos que a minha empresa implementa de NPS, como é que a gente começa? Primeiro, a gente já faz uma higienização da base de dados, porque imagine que isso, coisa básica, né? Aí vem aquele momento, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a empresa tem uma base lá de 5.000 clientes, mas não é um cliente ativo, vamos dizer assim, eu não estou com a minha base higienizada. Então, quando eu vou perguntar para esse cliente, às vezes é um cliente que não compra de mim, que nunca comprou, tem empresa que está com a base inchada, então eu tenho que entender o que eu quero escutar nesse momento. Então, eu posso ter uma persona no meu negócio e dentro dessa persona eu ter perfis diferentes de pessoas. Então, quando eu vou fazer minha pesquisa de NPS, eu posso escolher qual o perfil que eu quero escutar, se eu vou fazer NPS por produto, por localização geográfica, por enquadramento, sei lá, de setorial. Eu tenho várias formas de fazer isso. Então, a gente higieniza a base, a gente segmenta essa base também, porque eu não posso colocar todo mundo num bolo só. Senão, eu não vou ter uma percepção adequada. Por exemplo, a gente que opera no B2B, minha empresa ela opera toda no B2B. Então, eu tenho vários atores diferentes com os quais o meu negócio interage. Eu tenho o decisor, que assina o contrato, que paga. Eu tenho a pessoa que vai acompanhar todos os projetos de consultoria. Eu tenho a pessoa que está lá na ponta. Então, de quem é que eu quero escutar a percepção? Quem é a pessoa que eu quero escutar? De quem é a opinião que é mais importante para mim? Então, eu tenho que saber disso também. Se não, Guimas, eu coloco tudo no bolo só. E lembra que a ideia da gente escutar o feedback do cliente é gerar insumo de melhoria para o meu negócio? Eu vou gerar insumo para quem? Se eu nem sei nem quem é que eu quero escutar.
Então, a gente segue esses passos, entende quem é que a gente quer escutar, faz todo esse trabalho, faz os primeiros disparos, tem que fazer uma etapa que é extremamente importante e que a maioria das empresas, infelizmente, não faz, que é a etapa do fechamento do looping, que é, para cada cliente que respondeu a minha pesquisa, eu tenho que voltar naquele cliente e dar a resposta para ele. Sim. Naquele momento em que eu segmentei a base, eu segmentei para 1.000, ok, eu sei que eu tenho chance, eu tenho que responder 1.000. Se os 1.000 me responderem, eu tenho que responder de volta. Então, eu tenho que responder a todos os clientes. Se os 1.000 clientes responderem a minha pesquisa de NPS, eu tenho que respondê-los de volta. Às vezes, que isso aqui, a forma que estão fazendo o NPS, não se sabe quem é o cliente, muitas vezes. É aquela máxima, né, de que não tem um banco de dados, tem um bando de Bando de dados. Bando de dados é ótimo. Eu não conhecia. Exemplo, Nossa, nem Juliano. exemplo prático, né? Você coloca lá um sisteminha de NPS lá no tablet na loja. E o cara passa e... O menino passa e... Tum, Lá foi eu entrar em polêmica de... Sabe, eu só fazendo as polêmicas. Eu trabalhava em banco, a gente tava na campanha de justamente ter nota 10, que o estagiário era orientado para que todo cliente que ele atendesse lá no caixa eletrônico, no final, apertasse o 10. Nessa hora eu tô me dissolvendo. E às vezes até os próprios colaboradores, por insatisfação com a empresa, às vezes começa a colocar lá nota baixa, nota baixa. E aí você não sabe, 80. porque você não sabe quem está fazendo a nota. Esse é uma coisa que eu bato muito. Duas empresas que eu já peguei, que a gente estava comentando, né? Que assim, não adianta só eu botar a nota. Eu tenho que colocar isso, no caso do varejo ali, colocar isso conectado com o meu caixa, com o meu PDV, para que eu saiba quem é aquele cliente naquela hora para eu poder chegar nele. Exato. Perfeito. E aí é quando eu digo, a gente sempre tem que olhar para além da nota, né? E eu sempre digo, eu não recomendo essas coletas em totens, coletas em meio físico. Por quê? Primeiro, elas não me dão a realidade, porque vocês acabaram de dizer, eu não sei se as pessoas que responderam são meus clientes. Qual é o sentido de eu escutar quem não é meu cliente? A menos que, eu quero fazer um grupo, uma pesquisa específica, eu quero fazer um focus group com alguém que não é meu cliente ainda, quero entender o que faz essa pessoa não comprar de mim. Mas se eu quero escutar meu cliente, por que eu vou colocar aberto? Não faz muito sentido. Não faz o menor sentido. E às vezes as empresas elas estão aí desfilando umas notas de pesquisa de satisfação que eu olho e digo, tá contando a mentira pra quem? Uhum. Então, assim, eu vejo muita loja, a gente vê muito resultados trimestrais das empresas, tá lá, nota de NPS. E o faturamento? Eu fico assim, tu conta ou eu conto, né? Eu conto. Eu cansei de ver em loja mesmo, que a gente chega em shopping, que fica lá o totem, eu já vi gente dizendo, vá filho, fica ali, mãe dizendo, fica ali apertando, não sei o quê. Ou seja, não é eficaz. Perceba se não seria mais interessante eu dissesse, olha, dona Kícia, eu sei que o varejo tem esse desafio, e é gigante, é diferente de uma operação B2B. Para o varejo é mais desafiador, e eu entendo que eles já fazem esse esforço para pegar algum tipo de dado. Eu reconheço. Porque as pessoas perguntam assim, você acha que as empresas não investem na experiência do cliente de forma correta porque querem? É óbvio que não. Ninguém que abre um negócio quer queimar dinheiro. A gente quer fazer a nossa empresa ser a maior do mundo. Então, eu não acredito que erre de forma intencional. Não é. Né? Então, de já estar escutando já é o primeiro passo. Mas vocês concordam que seria mais eficiente dizer assim, Kícia, você está comprando aqui na minha loja, eu tenho um programa de relacionamento que cada vez que você comprar, você ganha pontos. Você quer colocar seu CPF ou você quer colocar o seu código? Entende que seria mais interessante? E após essa transação, eu enviar essa pesquisa para a Kícia. E o melhor, quando a gente fala de pesquisas de e-mails físicos, né? Eu sempre digo, eu não gosto de pesquisas de e-mail físico e eu não recomendo, porque primeiro, elas geram viés, tem lá o funcionário dizendo, olha, se você não me der essa nota, a gente precisa bater essa meta, você vai me prejudicar. Minha gente, isso é terrível. É no tempo da empresa, não é no tempo do cliente. Então, quantos de nós aqui paramos em uma loja de varejo para responder uma pesquisa no Totem? Eu não paro, porque primeiro eu nem gosto de comprar presencial. Quando eu vou, eu já estou na pressa. Então, quando a gente fala de coletas de e-mails presenciais, a gente fala que é no tempo da empresa e não no tempo do cliente. Então, se eu estou fazendo uma coisa que é no tempo da empresa e não no tempo do cliente, aí volta o questionamento. Será que eu estou sendo centrada no cliente?
Será que eu verdadeiramente estou pensando em atender a necessidade do meu cliente ou se eu quero atender a minha necessidade antes? Tudo volta para a cultura. Sim. Pronto. Você fechou. Eu digo que a área da experiência do cliente ela é dividida em 6 áreas. A CXPA recentemente alterou, diminuiu para 5, mas continua as áreas, eles só fizeram juntar 2. E sempre que me perguntam qual é o maior desafio de trabalhar a experiência do cliente, eu sempre digo, cultura. É mais difícil. Porque assim, como é que eu faço? Você pensa em grandes operações. Como é que eu faço todo mundo entender que o cliente é o mais importante? Que eu tenho que estar ali para atender a necessidade dele. Aí você pode me perguntar, como é que as métricas me ajudam nisso? As métricas, eu capturo o sentimento do cliente para dar diretriz à construção da estratégia e a partir disso eu digo, olha, o meu cliente está querendo isso, a nossa estratégia vai ser essa, vamos cascatear isso dentro da nossa empresa, através da cultura. Mas sem uma cultura de centralidade no cliente, é muito difícil. É complicado. O Fred Hackett, ele pode vir implementar um NPS na sua empresa. Se ela não tivesse orientação cultural, não vai. Se você não tiver a sua cultura bem definida e bem enraizada dentro da empresa, se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos, eu falo muito isso também, né? Porque assim, não adianta eu ter um vendedor lá, por exemplo, eu, Alexandre Guimarães, eu sou um cara totalmente fechado, que não tenho um contato, não gosto de bater papo. Cara, eu vou ser um péssimo vendedor. Márcio não, Márcio já encontrou com uma pessoa na rua, já tá chamando, vamos ali, vamos tomar um café, não sei o que. Quando ele já vendeu. Já vendeu. Não, já tá dizendo, meu cartão, eu passo. Exato, quem é a pessoa certa para estar na frente? Débito ou crédito, senhora? Exato. Às vezes até isso a gente esquece de ver dentro das nossas empresas. E aí afeta tudo. Cara, você vai fazer um NPS, você vai estar... acaba... E aí, tudo precisa se conectar. Entra outro tema que a gente já trabalhou aqui, que foi colaborador feliz dá lucro, né? Nossa amiga Anabel. Do ENPS. O ENPS, que a gente estava comentando antes, né? Sim, que também, às vezes, muitas vezes, as empresas não querem escutar os colaboradores com medo. Aí a gente diz, aí tem, né? Tem que salvar. Não tem fumaça, tem fogo, né? E a gente tem que pensar no seguinte, eu sempre digo, o colaborador também é um cliente da marca. Isso. E é um dos mais importantes. Ele deveria ser, às vezes eu falo que o colaborador ele tem que ser o principal, porque esse cara tá ali trabalhando, ele vive daquilo, ele ganha o sustento da sua família ali, então, cara, eu tenho que fazer o cara mais feliz possível, porque é ele que vai replicar. Olha, eu vou agora, nesse exato momento, fazer um pedido, né, de patrocínio ao Clientes Podcast, Uni da Reserva. Né? Você não existe, meu amigo. Eu estava lendo esses dias o livro dele, né? Rebeldes Têm Asas. Cara, pelo amor de Deus, assim, eles têm esse negócio intrínseco mesmo da cultura e fazer justamente que a coisa que vem de dentro para fora, aonde lá, logo no início do livro, ele tem um depoimento de uma colaboradora dele, que essa colaboradora hoje, inclusive, ela já ascendeu vários cargos lá, e ele tem um programa também até deles terem remunerações de participação nos lucros, né? E a Chili Beans também, do Caio Maia, que chega a trazer eles para virar sócios, né? Eles têm sócios, que eram colaboradores, a Reserva tem isso também. E aí, ela rasgando elogia assim, dizendo justamente como que ela começou e as oportunidades que ele dá lá dentro para realmente eles serem os primeiros clientes. Tipo assim, que eles ficam doidos para poder estar fechando o negócio com o cliente. Por quê? Porque além de estar ajudando o cliente, eles vão ter a oportunidade de poder também ter dinheiro para poder adquirir também os produtos da Reserva. Sim. Que inclusive eles têm, né, um preço acessível. Então, eles são os primeiros ali a realmente respirar, né, a coisa ali que se chegar na casa deles para fazer uma blitz, eu acho que é impossível achar uma outra marca de roupa lá e de tudo que a Reserva vende, porque realmente, assim, a cultura forte, e recomendo ler o livro dele, assim, é surreal. Entender de cultura, a Reserva hoje. Rony, Clientes Podcast está aqui no Nordeste. Clientizados 10. Clientizados 10 é boa. A Mari já quer o cupom. Faltando empresa para construir relacionamento com a gente, né? A gente está aqui recomendando gratuitamente. Mas, minha gente, pegando um ponto interessante dessa questão do colaborador, da experiência do colaborador, a Disney faz isso muito bem, né? E eles têm parafraseando um pouco a Disney, eles dizem assim,
Os clientes vivem as experiências através dos colaboradores da marca. Isso é verdade e vem diretamente nesse ponto da cultura. Então, eu sempre digo, se eu chego numa empresa e o colaborador, você percebe que ele não está bem, eu já fico com o pé atrás. É claro que ele pode ter tido algum problema, mas olhe, de todas as vezes em que eu olho que o colaborador não está legal, em algum momento eu tenho um problema com a empresa. É impressionante. Eu fico pensando, será que é o meu viés? Será que é o meu viés? Aí eu digo, não é. Aqui isso é estatística, eu contabilizei. E é muito importante que isso seja feito. Eu tive o privilégio de assistir a uma palestra do Daniel Manzini, tomara que eu não tenha errado o sobrenome dele, que ele é o Country Manager da Amazon aqui, eu não sei se é do Brasil ou da América Latina. Agora, Daniel, me perdoe. Eu não vou lembrar. A Amazon ele é top. Não, eu não sei se é. Eu acho que é Brasil. Tomara que eu não esteja errada. Eu assisti a palestra dele no Digitalks ano passado, em São Paulo. E assim, eu assistindo a palestra dele, eu consegui enxergar a Amazon em tudo que ele falava. Depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, então você vê que, de fato, ele vive aquilo, né? A cultura da empresa, ele consegue internalizar aquilo, e na minha visão, naquele momento, ele era a Amazon. Então, se a gente não tem esses colaboradores engajados o suficiente para que possam transmitir tudo que a marca é para os seus clientes, é muito mais difícil. E o desafio é cultura. Como é que eu faço? A pergunta é, como é que eu faço esses colaboradores serem tão engajados ao ponto em que um cliente interaja com eles e eles enxerguem, e os clientes enxerguem a marca naquilo que eles fazem, né? Porque a marca, eu sempre digo, a gente tem muito CNPJ no mercado, mas quantas marcas a gente tem? Que marcam positivamente o cliente, marcas, né? Que marcam. As marcas a gente verdadeiramente tem. E um dos critérios para você construir uma marca forte é você ter uma cultura forte, né? De tudo aquilo que a gente falou, a Reserva é uma marca, mas com quantos CNPJs a gente não interage? Por que a gente só fala sobre essas? Porque as percepções a percepção que a gente construiu dessas marcas ao longo de todas as interações que nós tivemos com elas foram tão positivas ao ponto da gente querer falar positivamente e recomendá-las para outras pessoas. Então, eu sempre falo que experiência do cliente e branding, eles estão conectados. Totalmente, na minha visão. Sim. Né? Inclusive, se alguém tiver uma opinião que seja contrária à minha, por favor, eu quero conversar para entender isso, porque eu não consigo enxergar de forma separada. Então, é isso que a percepção de marca que eu quero gerar nos meus clientes é essa, e como é que eu entrego isso à experiência do cliente que faz. Na minha visão, funciona dessa forma. Perfeito. E já são quase 1 hora de conversa. A gente Sim, 1 hora de... Eu lhe avisei ou não lhe avisei? Foi? Você olha só. Episódio 2. Você vai entrando assim, você vê. Começa a fluir, né? E assim, quando você olha, já foi o tempo. Cara, falar com gente especialista que ama com o que faz. Né? Tá nisso aqui, né? Clientizados. É isso. Kícia, a gente está chegando, né, ao finalzinho desse primeiro, né, episódio com você, porque já está aí Clientizados, né, o convite, né, para ela voltar para falar, né, porque tudo isso aqui, na verdade, né, é a gente abordando NPS 2.0. Sim. Porque já tem o NPS 3.0, né, e aí, mais uma vez, ela vai voltar para falar aqui, né, com outro conceito aí. E aí, o que acontece? Se a gente pudesse, Kícia, trazer 5 passos, sei que não existe a bala de prata, né, mas a gente tem vários perfis que nos assistem aqui, né, de empresários, empreendedores, 5 ou 6 passos, né, que você falou que, inclusive, né, CX é dividido, né, o que ele poderia tentar focar em cada área, né, ali específica, para poder, de repente, depois ele estar lá na frente aí, podendo fazer um curso com a Kícia, podendo contratar a Kícia, porque pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande, né? Márcio, eu vou começar por um que eu sempre digo que quando você começa a fazer isso, todo o resto vai vir. Primeiro passo, se você não escuta o seu cliente, comece a escutar seu cliente. Não há que se falar, a gente falou lá atrás, quando você escuta o seu cliente, todo o seu esforço de negócio ele é mais bem direcionado. Então, escute o seu cliente, mas assim, escute verdadeiramente, né? Queira parar, não queira ter só Não escute por escutar. Exato, tipo assim,
não é aquele posso lhe ajudar que a gente vê estampado nas camisas, mas quando você vai pedir informação, a pessoa olha de cara feia para você. Não é isso. Então, se você se dispôs a verdadeiramente escutar o seu cliente, entenda que isso é um processo que não tem fim. Você escutou, o seu cliente respondeu, você vai se relacionar com eles. Então, primeiro passo, escute o seu cliente, entenda o que ele tem para contribuir com o seu negócio e, de fato, valorize isso, né? Eu tenho uma cliente, a Glaé, do Lourinho Distribuidor, ela diz assim, todo mundo que fala... Abraço, né? Todo mundo que fala quer resposta. Então, se você se dispôs a enviar uma pesquisa para o seu cliente, dê atenção a ele. Então, depois que você escutou o seu cliente, transforme o feedback do seu cliente em insight de melhoria para o seu negócio. Então, implemente isso, escute o seu cliente de novo. Não foram 5, tá? Mas quando você começa a fazer isso, todo o resto vai se desenvolvendo. Porque quando eu escuto meu cliente, vamos lá, pensando nas áreas de CX, né? Métricas. Escutei meu cliente, e a partir do momento que eu escuto meu cliente, eu consigo trabalhar a cultura da minha empresa, eu consigo trabalhar a estratégia de CX, porque eu vou ter que associar, ter que conectar a estratégia da experiência do cliente, como é que eu uso a experiência do cliente para gerar resultado financeiro para o meu negócio? Ou seja, como é que eu pego um disclaimer de feedback dos meus clientes e conecto isso ao planejamento estratégico para a minha empresa? É isso que a gente fala quando a gente está falando da área de estratégia de experiência do cliente. Quando eu faço isso, percebe que é um ciclo que nunca se encerra, porque toda vez que eu for escutar meus clientes, eu vou ter novos insights, novas oportunidades e possibilidades de melhoria para o meu negócio. Então, se eu tivesse que eleger eu nem vou falar 5, tá? Porque todo o resto vai se desdobrar. Então, comece escutando o seu cliente, né? E quando você escuta o seu cliente, necessariamente você vai ter uma percepção diferente até de quem você vai contratar para trabalhar com você. Sim. Porque o que você falou, eu sou uma pessoa mais introspectiva, então eu sei que não é esse tipo de perfil que eu quero de gente na minha empresa interagindo com o meu cliente. Então, escutar o cliente, feedback do cliente, ter pessoas engajadas para trabalhar com você, né? E transformar sempre o insight do cliente em melhoria para o seu negócio. E uma coisa que eu sempre falo, né? E que eu já falei aqui, é tratar o seu cliente como indivíduo que ele é. Né? Não considerar o seu cliente como só mais um. E a gente vê muita automação, até foi engraçado a entrevista que eu dei na rádio, o rapaz disse assim, ele era careca, e ele disse, eu recebi aqui uma promoção, né? Porque a gente fala, tem muita ferramenta para isso. Ele disse, eu recebi uma promoção, acho que foi de hidratação. E o cara era careca, ele ia hidratar qual o cabelo. Então, assim, a gente tem muita tecnologia, mas se a gente não entender verdadeiramente quem é o nosso cliente, ele, né? Exato. A gente vai estar usando a tecnologia da forma errada, e eu não vou estar criando relacionamento com o meu cliente. Então, escute o seu cliente, tenha colaboradores engajados, transforme os insights, o feedback do seu cliente em melhoria para o seu negócio e verdadeiramente, né, entenda que o seu cliente é um indivíduo e que somente se e quando você começar a tratá-lo desse jeito, ele vai fazer parte da sua... você vai, enquanto marca, fazer parte da lista de preferência deles. E eu encerro, né, de alguma forma, fazendo uma provocação. Hoje, olhe sinceramente para o seu negócio e se pergunte, qual é o espaço que eu ocupo na mente do meu cliente? Será que eu ocupo? Ou será que se o meu concorrente oferecer um descontinho, um cupomzinho de 10, eu já perco o cliente? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício sempre. Qual é o espaço que eu ocupo e qual é o espaço que eu quero ocupar na mente do meu cliente? É sempre, todos os dias, a gente fazer essa reflexão. E eu acho que quando a gente olha para dentro do nosso negócio de forma sincera, sem viés, e responde essa pergunta, essas duas perguntas, aliás, elas já geram muitas possibilidades de melhoria para o nosso negócio. Não sei se já respondi. Total. Mas tem que falar? Não tem que falar. Como depois, inclusive, dessa reflexão dela. Como diz, né, aqueles advogados em filmes, né? Sem mais palavras, meritíssimo. Pode fechar a conta, passar a régua e ir embora. Mas você vê, né, assim, é muita coisa, que você falou muito aí sobre a questão do cliente, tratar ele como indivíduo, eu só quero deixar isso bem, bem firme, assim, na realidade, às vezes a gente esquece que existem pessoas, são pessoas. A gente olha como cifras, a gente olha como número, né? E a gente esquece que são pessoas. A partir do momento que a gente entender das pessoas, o negócio muda completamente. A cifra vem, a gente está invertendo a ordem. Exato.
A galera tá olhando primeiro para a cifra e não tá olhando para a pessoa. Quando eu olho para a pessoa, a cifra vem. É famoso o trilho do desenvolvimento humano, né? Primeiro, ser, fazer, para ter. Ama as coisas e usa as pessoas, em vez de amar as pessoas e usar as coisas. Acho que fechou, né? Bom, filosófico. Muita gratidão, Cíntia Vilela, pela sua presença aqui, pelo seu deslocamento geográfico. Sim. Né? Junto aí com a nossa querida amiga Mariana. E dizer que seja bem-vindo ao Clientizados, que estamos lhe aguardando em breve para o NPS 3.0. Eu vou lançar um desafio, a gente vai gravar lá agora. Na terra. Boa, gostei. Vamos ter que levar toda a estrutura, viu? Né? Não. Olha, se está gravado. Vamos embora. Não, minha gente, mas eu quero também, muito obrigada pelo convite. Márcio sabe da minha vontade de já ter vindo gravar aqui antes, mas tinha que ser nesse momento, né? A gente já começar 2023 com esse marco. Sempre que vocês entenderem que eu posso contribuir, me chamem, porque de fato esse é um assunto que, para além de eu gostar, né, colocando um pouco de lado o meu egoísmo, né, de fazer isso em benefício próprio, mas eu entendo que quanto mais nós difundirmos esse assunto e quanto mais a gente falar sobre o que verdadeiramente é a experiência do cliente e sobre os resultados que ela, se aplicada da forma correta, né, e não como métrica de vaidade ou não como algo em benefício próprio, o quanto que isso vai gerar resultado para os negócios. E eu sempre digo, a gente que trabalha com experiência do cliente, a gente promove a mudança aqui, mas impacta todo mundo. Então, quanto melhores forem as experiências entregues pelas marcas, melhores serão as sensações que elas provocarão em todas as pessoas. Então, a gente cria, né, um movimento gigantesco de geração de valor para todas as pessoas. Então, sempre que quiserem falar sobre isso, eu estarei à disposição. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer, estou muito feliz. Passaria mais umas 5 horas aqui falando. Mas as pessoas vão se abusar de mim. Vamos dividir. Obrigada, minha gente, pelo convite. Me sinto honrada. Clientizados, é isso, como sempre, né? Uma aula cast, né? Que os nossos entrevistados trazem aqui com maestria e com o maior carinho e humildade. E esse é, de fato, a nossa marca, né? O nosso trabalho aqui de querer trazer sempre o que tem de mais atual para poder ajudar você e o seu negócio a entregar a melhor experiência possível para o seu cliente. Então, fica aqui mais um top episódio do Clientizados Podcast e aguardamos que você nos dê feedback, né, sobre como foi esse conteúdo. Comenta aí. Se tem dúvida, Comenta aí. E eu ensinava de 0 a 10 quanto você recomenda Deixa sua nota. episódio. De 0 a 10, quanto você recomenda esse episódio? De 0 a 10, quanto você recomenda o Clientizados Podcast? De 0 a 10, quanto que você gosta do Alexandre Guimas? Mas você já desvirtuou a pesquisa. Já tá. Não aprendeu nada. Volta tudo, volta. Você se deu de bem com ela, hein? Gostei dessa menina. Gostei dessa menina. É isso, Clientizados. Forte abraço, até o próximo episódio. Obrigada, pessoal.